As luzes do Rio de Janeiro iluminavam a Baía de Guanabara com um brilho dourado, refletido no vidro dos prédios e no movimento das águas calmas, do lado de dentro de um dos restaurantes mais exclusivos da cidade. O ambiente era dominado por uma elegância que beirava o exagero. Lustres de cristal pendiam sobre mesas perfeitamente arrumadas. O aroma de pratos refinados flutuava no ar, e o som das conversas baixas era pontuado pelo tilintar de talheres contra porcelanas finas. Cristiano estava sentado em uma mesa de destaque, cercado por 2 investidores japoneses e seus tradutores. Ele sabia que aquele jantar não era apenas uma formalidade. Era a finalização de um acordo que poderia mudar o futuro de sua empresa. Expandindo seus negócios para o mercado asiático, o contrato era o resultado de meses de negociações, e Cristiano estava determinado a fechar o negócio naquela noite. Sua confiança transparecia em cada gesto, mas por dentro, ele sentia o peso da responsabilidade. Se fecharmos esse contrato hoje, garantiremos uma posição sólida no mercado internacional, pensou Cristiano, enquanto fazia uma anotação em um dos documentos que estava sobre a mesa. Ele olhou para os homens à sua frente, todos extremamente educados, mas também meticulosamente atentos a cada detalhe. O sorriso de Cristiano era calculado, a postura impecável. Ele precisava parecer no controle. E estava, pelo menos até aquele momento, com um gesto discreto. Cristiano chamou um garçom para renovar as taças de vinho, quando ninguém respondeu de imediato. Ele ergueu os olhos pela primeira vez em minutos. Distraído pelos números e cláusulas, foi então que a viu. A garçonete que se aproximava carregava uma bandeja com elegância, mas havia algo em sua presença que fez Cristiano parar de respirar por um instante. Seus olhos seguiram o rosto dela, e tudo ao seu redor desapareceu. O tempo parecia ter parado. Ele reconhecia aquele rosto, aqueles olhos, mesmo após tantos anos, Elisa. Seu coração disparou de forma quase dolorosa. Não podia ser ela. Não podia ser real. Elisa estava morta. Ele tinha recebido a notícia do acidente 12 anos atrás, comparecido ao funeral, chorado sua perda. Durante anos, ele lutou para superar a dor daquela tragédia. E agora, ela estava ali, na sua frente, viva. Por um momento, Cristiano achou que estava alucinando. Talvez o estresse, a tensão do trabalho. Mas não, era ela. O mesmo olhar, embora um pouco mais cansado. O mesmo sorriso. Agora escondido por uma expressão de nervosismo, ela o reconheceu também. Ele podia ver isso no momento em que os olhares se encontraram. Elisa parou por um segundo, quase derrubando a bandeja. Senhor, o senhor está bem. A voz dela soou hesitante, mas familiar. Tão familiar que Cristiano sentiu o peito apertar. Ele não conseguiu responder. A incredulidade o dominava. Elisa, percebendo o desconforto, colocou a bandeja sobre a mesa com cuidado e desviou o olhar. Ela tentou continuar, mas suas mãos tremiam levemente. Elisa, ele murmurou, baixo o suficiente para que apenas ela ouvisse. É você. A bandeja em suas mãos tremeu mais uma vez, e ela rapidamente olhou para os lados, como se temesse ser ouvida. Sem dizer uma palavra, Elisa se afastou, movendo-se apressadamente pelo salão e desaparecendo por uma porta lateral que levava aos fundos do restaurante. Cristiano ficou paralisado, incapaz de processar o que havia acabado de acontecer. Os investidores japoneses trocavam olhares confusos, mas ele mal notava. Seus pensamentos estavam em um turbilhão. Ele precisava falar com ela. Precisava entender, sem se explicar. Cristiano se levantou abruptamente. Ignorando as perguntas e olhares curiosos dos seus colegas, ele atravessou o salão com passos determinados, sentindo seu coração bater descompassado. A porta lateral estava entreaberta, e ele a empurrou sem hesitar. Encontrando-se em um corredor estreito que levava à cozinha, Elisa estava ali, de costas. Respirando fundo como se tentasse recuperar o controle, ele chamou seu nome, agora com mais firmeza. Elisa. Ela se virou devagar, os olhos arregalados de surpresa e medo. Você não pode estar aqui, disse ela, sua voz baixa, mas urgente. Vá embora, Cristiano, por favor. Vá embora, depois de 12 anos achando que você estava morta. Elisa, eu preciso de respostas. Preciso saber como você está aqui. Viva! Ele avançou alguns passos,
mas parou ao perceber o desconforto dela. Elisa balançou a cabeça, os olhos cheios de uma mistura de tristeza e culpa. Você não entende, não posso explicar agora. É perigoso. Você precisa sair daqui. Perigoso? Quem está te ameaçando, Elisa? Pelo amor de Deus, me conta o que aconteceu. Ele implorou, a voz mais baixa, mais carregada de emoção. Ela hesitou, como se decidisse se podia confiar nele. Por fim, suspirou. Eu termino meu turno às 11. Me encontre perto do calçadão da praia. Mas, Cristiano, ninguém pode saber que você me viu. Ele assentiu lentamente, o coração ainda em um turbilhão. Queria insistir, segurá-la ali e exigir respostas, mas sabia que precisava confiar nela. Eu vou estar lá, prometeu ele. Eu esperei por você por 12 anos, Elisa. Não vou te perder de novo. Ela desviou o olhar, claramente emocionada, mas não respondeu. Sem mais uma palavra, desapareceu pela porta que levava à cozinha, de volta ao salão. Cristiano se sentiu como se estivesse em um sonho. A mesa onde os investidores o aguardavam parecia tão distante quanto sua concentração, o jantar, os contratos, as negociações. Tudo isso havia perdido importância. A única coisa que importava era a verdade. Às 11, ele estaria lá. Nada, nem ninguém, o impediria. Cristiano chegou ao calçadão da praia antes mesmo do horário combinado. A brisa noturna soprava leve, carregando o aroma salgado do mar e o som das ondas quebrando suavemente na areia. O cenário era tranquilo, mas Cristiano sentia um nó no estômago. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. Ele andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. A mente estava tomada por perguntas que o consumiam. Como Elisa havia sobrevivido ao acidente? Por que ela desapareceu? Quem ou o que a forçou a se esconder? Tudo parecia um enigma impossível de decifrar. Quando finalmente avistou Elisa vindo pela calçada, seu coração disparou novamente. Ela caminhava devagar, com as mãos nos bolsos do casaco, o cabelo preso em um rabo de cavalo, balançava ao vento, e sua postura mostrava um misto de hesitação e determinação. Cristiano sentiu o impulso de correr até ela, mas se conteve. Queria deixá-la se aproximar no próprio ritmo. Você veio, ele disse, a voz baixa, quase abafada pelo som das ondas. Eu disse que viria, respondeu Elisa, sem sorrir. Ela parecia cansada, e seus olhos carregavam um peso que Cristiano não se lembrava de ter visto nela antes. Por alguns segundos, eles ficaram em silêncio, se encarando. Havia tanto a ser dito, mas as palavras não vinham. Finalmente, Cristiano deu um passo à frente, quebrando a distância. Elisa, por favor, eu preciso entender. Você estava morta. Todos disseram que você estava morta. Eu vi o caixão. Como isso é possível? Ela respirou fundo, como se preparasse para contar algo que vinha guardando há anos. Cristiano, o acidente foi real. Eu quase morri naquela noite. Quando acordei, estava em um hospital, longe de tudo e de todos. Não sabia quem eu era, nem de onde vinha. Minha memória estava completamente apagada. Ele ficou paralisado por um momento. Você perdeu a memória, mas, como você sobreviveu, por que ninguém me contou que você estava viva? Elisa desviou o olhar para o mar. Eu não sei como sobrevivi. Quando acordei, não havia ninguém conhecido por perto. Os médicos me disseram que fui encontrada inconsciente na beira da estrada, longe do local do acidente. Passei meses em reabilitação, tentando me lembrar de quem eu era. Foi só anos depois que as memórias começaram a voltar. E quando voltaram, foi como um choque, um pesadelo. Um pesadelo, Elisa. Você devia ter me procurado. Por que não me contou que estava viva? A voz de Cristiano tremia, uma mistura de raiva e dor. Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Eu queria mais do que tudo. Mas quando as memórias voltaram, também vieram as ameaças. Descobri que não foi apenas um acidente, Cristiano. Foi algo planejado. E as pessoas por trás disso estavam dispostas a me matar de verdade se eu aparecesse novamente. Cristiano ficou imóvel, tentando processar o que acabara de ouvir. Algo planejado? Você está dizendo que alguém tentou te matar?
Quem faria isso? Eu não sei exatamente quem, mas tudo está conectado a você, a sua família, seus negócios. Havia algo que não queriam que eu soubesse ou que você descobrisse. Por isso eu tive que desaparecer. Mudar de identidade. Trabalhar em lugares como garçonete, onde ninguém me notasse. Ele sentiu um calafrio. O peso das palavras dela era quase insuportável. Elisa, eu nunca quis que você sofresse. Nunca quis que você passasse por isso sozinha. Eu sei, respondeu ela suavemente. Mas eu não podia arriscar. Não podia colocar você em perigo. Cristiano passou a mão pelo cabelo frustrado. Você não pode continuar vivendo assim, escondida, com medo. Eu vou resolver isso. Vou descobrir quem fez isso com você. E vou acabar com essas ameaças. Cristiano, não é tão simples. Essas pessoas são poderosas. Elas têm influência. Dinheiro. Elas podem te destruir se você se meter nisso. Deixa que elas tentem. Ele disse determinado. Eu perdi você uma vez. Não vou perder de novo. Elisa o olhou com uma mistura de gratidão e preocupação. Eu não sei se podemos vencer, Cristiano, mas... talvez você esteja certo. Eu estou cansada de fugir. O silêncio entre eles foi preenchido pelo som das ondas. Mas era um silêncio diferente agora. Não era mais o vazio de perguntas sem resposta. Era o início de algo novo, algo que, mesmo perigoso, poderia finalmente trazer justiça. Cristiano estendeu a mão, hesitando por um momento antes de tocá-la. Elisa não recuou. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sentir a segurança daquele toque. Você não está sozinha agora, ele disse. Vamos passar por isso juntos. Ela assentiu, mas ele podia ver que ainda havia medo em seus olhos. Tudo bem, disse ela finalmente. Mas precisamos ser cuidadosos. Prometa que vai pensar antes de agir. Cristiano sorriu levemente, mas havia algo feroz em seu olhar. Eu prometo. O relógio marcava quase meia-noite quando eles decidiram se despedir. Cristiano a acompanhou até um ponto seguro, observando-a desaparecer pelas ruas escuras. Seu coração estava cheio de determinação, mas também de um novo tipo de preocupação. Ele sabia que, a partir daquele momento, tudo mudaria. Enquanto caminhava de volta para seu carro, Cristiano sentiu uma nova chama acender dentro dele. Ele não sabia quem estava por trás do que havia acontecido com Elisa, mas prometeu a si mesmo que descobriria, custe o que custasse. No dia seguinte, Cristiano mal conseguia se concentrar em seus compromissos. O peso das revelações de Elisa ainda o acompanhava como uma sombra persistente. Ele tentou seguir sua rotina, mas cada reunião, cada conversa com funcionários, parecia um esforço vazio. Sua mente estava em outro lugar. Especificamente, em uma noite de 12 anos atrás, Cristiano revivia mentalmente o acidente que tirou Elisa de sua vida. Ele lembrava do telefonema abrupto que o fez correr para o hospital. Lembrava-se do médico informando sobre o grave estado de Elisa e, em seguida, do funeral com o caixão fechado, que agora parecia um teatro cruel, como ele foi tão cego para não perceber que algo estava errado. E mais importante, quem estava por trás de tudo isso, no início da tarde, decidiu que precisava agir. Havia tantas perguntas sem resposta, e ele não poderia ficar parado. Pegou o telefone e ligou para um contato antigo, alguém que conhecia bem os bastidores da alta sociedade carioca e que poderia ajudar a encontrar informações. Renato, preciso de um favor, disse Cristiano assim que a ligação foi atendida. Cristiano, faz tempo que você não me liga. O que aconteceu? Respondeu Renato com um tom curioso de quem já sabia que o pedido seria delicado. Quero que você investigue um acidente que aconteceu há 12 anos. Um carro caiu em uma ribanceira na estrada para Petrópolis. A vítima foi declarada morta, mas preciso saber se há algo mais nessa história. Preciso de todos os detalhes que conseguir. Renato ficou em silêncio por um momento, mas Cristiano sabia que ele não recusaria. Vou ver o que posso fazer. Te dou um retorno em breve. Cristiano desligou e soltou um suspiro. A primeira peça do quebra-cabeça estava em movimento. Agora, só restava esperar por informações. Enquanto isso, ele sabia que precisava continuar se encontrando com Elisa, não apenas para protegê-la, mas para ajudá-la a entender que ela não estava mais sozinha. E Nassen, naquela noite, Cristiano a encontrou novamente.
Desta vez em um pequeno café escondido entre as ruas do centro. Era um lugar discreto, perfeito para alguém que precisava manter sua presença em segredo. Quando ele chegou, Elisa já estava lá, sentada em um canto com uma xícara de chá à sua frente. Ela parecia desconfiada, olhando ao redor constantemente. "Relaxa", disse Cristiano ao se sentar. "Escolhi este lugar porque ninguém vai nos encontrar aqui." Elisa forçou um sorriso, mas não parecia convencida. "Você não entende, Cristiano. Eles sempre encontram um jeito. Sempre." "Quem são eles?" ele perguntou, inclinando-se para mais perto. "Você precisa me dizer tudo. Não posso te proteger se você continuar me deixando no escuro." Ela hesitou, mas o olhar de Cristiano era firme, quase implorando. Finalmente, ela suspirou e começou a falar. "Quando as memórias começaram a voltar, percebi que o acidente não foi só um acaso. Meu carro foi sabotado. Alguém queria me tirar do caminho. Eu não sabia por quê. Mas as peças começaram a se encaixar quando recebi uma carta anônima, me dizendo para nunca voltar ao Rio. A carta dizia que, se eu tentasse me aproximar de você ou de sua família, eles terminariam o que começaram." Cristiano sentiu o sangue ferver. "Eles te ameaçaram, e você nunca me contou." "Eu não podia. Você não entende, Cristiano. Eles sabiam onde eu estava, sabiam o que eu fazia. Mesmo quando eu tentei mudar de cidade, parecia que eles estavam sempre um passo à frente. Foi por isso que escolhi me esconder onde ninguém pensaria em me procurar." Como garçonete, longe da sua esfera social, ele ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo o que ela havia dito. Cada detalhe parecia mais cruel que o anterior. "Você não deveria ter passado por isso sozinha", disse ele finalmente. "Eu não tinha escolha", respondeu Elisa, com a voz trêmula. "Mas agora, talvez eu tenha." Cristiano segurou a mão dela, sentindo a tensão em seus dedos. "Você tem, e não vamos deixar isso continuar. Eu prometo que vou encontrar quem fez isso." Elisa o olhou, como se quisesse acreditar, mas ainda estava hesitante. "Cristiano, você não sabe contra o que está lutando. Essas pessoas, elas têm poder, influência. Não é algo que você pode resolver apenas com sua determinação. Eu sei que não vai ser fácil", ele disse com um tom determinado. "Mas você merece justiça, Elisa, e eu não vou descansar até conseguirmos." Ela finalmente relaxou um pouco, embora o medo ainda fosse evidente em seus olhos. "Tudo bem, mas por favor, seja cuidadoso. Se algo acontecer com você por minha causa, eu nunca vou me perdoar." Cristiano apertou a mão dela com mais firmeza. "Nada vai acontecer comigo. Eu sou mais teimoso do que qualquer um desses idiotas." Apesar da tensão, Elisa soltou uma risada fraca. Era um som que Cristiano não ouvia há anos, e algo dentro dele se aqueceu. Naquele momento, ele percebeu que não era apenas sobre justiça, era sobre reconquistar o que o destino havia roubado deles. Quando a noite terminou, Cristiano a acompanhou de longe até o lugar onde ela estava hospedada. Ele queria garantir que ela estivesse segura, mesmo que Elisa insistisse que ele não precisava. Mas Cristiano não confiava mais em ninguém, e, pelo que ela havia contado, ele tinha razão em ser cauteloso. Enquanto dirigia de volta para casa, seu telefone tocou. Era Renato. "Cristiano, consegui algumas informações preliminares. Você estava certo. Há algo estranho sobre esse acidente. Parece que houve interferência no relatório da polícia. Vou precisar de mais tempo para conseguir detalhes concretos. Mas você precisa saber. Alguém muito influente queria que essa história fosse enterrada." Cristiano apertou o volante, sentindo a raiva crescer. "Continue investigando, Renato, não importa o que custe." "Entendido", respondeu o amigo. Antes de desligar, Cristiano estacionou em frente à sua casa e ficou no carro por alguns minutos, encarando o vazio. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas ele sabia que o caminho à frente seria perigoso. Havia muito em jogo. Não apenas a vida de Elisa, mas também a verdade sobre quem realmente estava por trás de tudo. Com um último suspiro, ele saiu do carro. A batalha estava apenas começando. A manhã seguinte chegou acompanhada de uma tensão silenciosa. Cristiano acordou cedo, incapaz de dormir por mais que algumas horas.
A revelação de Renato sobre a interferência no relatório policial ainda ecoava em sua mente. Quem teria tanto poder para manipular a polícia e encobrir um crime tão grave? E por quê? Ele sabia que a resposta estava mais próxima do que imaginava, mas ainda não conseguia enxergar o quadro completo. Depois de um café rápido, Cristiano revisou os compromissos do dia e decidiu cancelar a maior parte deles. Precisava de tempo para se dedicar à investigação. Enquanto ajustava sua agenda, seu telefone tocou. Cristiano, é o Renato. A voz do amigo parecia mais urgente desta vez. Eu descobri algo importante. Podemos nos encontrar? Claro. Onde você está? Cristiano perguntou, já pegando as chaves do carro. Na minha casa. É mais seguro falarmos aqui, respondeu Renato. Minutos depois, Cristiano estacionou em frente ao prédio discreto de Renato, subiu as escadas rapidamente, sentindo a adrenalina tomar conta. Quando Renato abriu a porta, seu rosto estava sério, o que aumentou a tensão de Cristiano. Entra, temos muito o que falar, disse Renato, acenando para que ele se sentasse. Na mesa, havia uma pilha de documentos e um notebook aberto com relatórios policiais digitalizados. Renato começou a explicar. Eu consegui acessar alguns arquivos antigos. O que eu encontrei confirma o que você suspeitava. O acidente de Elisa foi manipulado para parecer apenas isso. Um acidente. Mas há mais. Ele passou um papel para Cristiano. Era uma lista de nomes, incluindo alguns que ele reconhecia, empresários, políticos e até um delegado aposentado. Essas pessoas estavam envolvidas de alguma forma na operação para encobrir o que aconteceu. Elas têm ligações com sua família, Cristiano, e especificamente com seu pai. Cristiano sentiu o estômago revirar. Seu pai sempre fora uma figura imponente em sua vida. Um homem de negócios respeitado, mas também temido. A ideia de que ele pudesse estar envolvido em algo tão sombrio parecia absurda. E, ao mesmo tempo, assustadoramente plausível. Você está dizendo que meu pai pode ter algo a ver com isso? Cristiano perguntou, tentando manter a voz firme. Não posso afirmar com certeza ainda, mas tudo aponta para ele, ou alguém muito próximo. É como se estivessem protegendo algo grande, algo que Elisa sabia, ou podia descobrir, respondeu Renato. Cristiano ficou em silêncio por alguns segundos, encarando os papéis à sua frente. A raiva começou a borbulhar dentro dele, mas ele a engoliu. Precisava manter a cabeça fria se quisesse descobrir a verdade. Eu vou confrontá-lo, disse Cristiano finalmente. Se meu pai tem algo a esconder, vou fazer ele confessar. Renato ergueu uma sobrancelha. Cristiano, eu entendo sua vontade, mas vá com calma. Se ele está envolvido, não vai admitir facilmente. E se não estiver, você pode colocar tudo a perder. Eu sei, Cristiano respondeu. Mas sua mente já estava decidida. Mais tarde, Cristiano encontrou-se com Elisa em um pequeno parque. Longe de olhares curiosos, ele precisava contar a ela o que havia descoberto, mas também não queria alarmá-la mais do que o necessário. Renato encontrou provas de que o acidente foi manipulado, disse ele, enquanto caminhavam pelo parque. E há indícios de que meu pai pode estar envolvido. Elisa parou de andar, os olhos arregalados. Seu pai, Cristiano, você tem certeza disso? Não totalmente, mas os fatos estão apontando nessa direção. E faz sentido, de certa forma. Meu pai sempre foi obsessivo com controle, se ele achou que você representava algum tipo de ameaça. Ela balançou a cabeça, incrédula. Eu não consigo acreditar que ele faria algo assim. Ele sempre foi tão protetor com você. Cristiano soltou uma risada amarga. Protetor demais. É exatamente isso que me faz acreditar que ele poderia ter feito algo tão extremo. Elisa desviou o olhar, claramente perturbada. Se isso for verdade, Cristiano, significa que estamos lidando com alguém que não vai parar até conseguir o que quer. Você precisa ser cuidadoso. Ele colocou a mão sobre o ombro dela, tentando transmitir calma. Eu vou ser, mas preciso que você confie em mim. Vamos descobrir toda a verdade juntos. Elisa assentiu, embora o medo ainda fosse evidente em seus olhos. Naquela noite, enquanto Cristiano revisava os documentos de Renato em casa, recebeu uma mensagem anônima em seu telefone. A mensagem era curta, mas carregada de ameaça.
Pare de mexer no que não deve ou vai se arrepender. Cristiano ficou olhando para o telefone por um longo momento, sentindo a raiva crescer novamente. Ele sabia que estava se aproximando de algo grande, algo que alguém estava disposto a proteger a qualquer custo. Mas isso só reforçou sua determinação. Não iria recuar agora. No mesmo instante, decidiu responder à mensagem. Tentem me parar. Enquanto apertava o botão de enviar, Cristiano sabia que havia declarado guerra. Ele só não imaginava o quão perigosa seria a batalha que estava por vir. Cristiano não perdeu tempo. Na manhã seguinte, decidiu que era hora de confrontar o pai. A mensagem ameaçadora da noite anterior apenas reforçou suas suspeitas de que o Sr. Carlos estava, no mínimo, ciente de mais do que admitia. Vestiu-se rapidamente e dirigiu-se à mansão da família, sentindo uma mistura de raiva e nervosismo. Ele sabia que, se suas suspeitas estivessem certas, a conversa não seria fácil. A casa, imponente e grandiosa, era um reflexo direto do poder e do status do Sr. Carlos. As portas altas e os jardins bem cuidados exalavam uma perfeição fria, que agora parecia sufocante para Cristiano quando entrou no escritório do pai. Encontrou-o revisando documentos, como sempre. Cristiano, o que o traz aqui tão cedo? Carlos perguntou, sem levantar os olhos dos papéis. Cristiano fechou a porta atrás de si, determinado. Precisamos conversar. Sobre o quê? Parece sério, Carlos respondeu, finalmente encarando o filho. Sua expressão era calma, mas seus olhos estavam atentos, avaliando o tom de Cristiano. Cristiano não perdeu tempo com rodeios. Sobre Elisa, a reação do pai foi sutil, mas perceptível. Sua postura enrijeceu levemente, e a expressão que antes era neutra tornou-se mais séria. Elisa, por que estamos falando dela depois de tanto tempo? Porque ela está viva! Cristiano disparou, observando atentamente a reação do pai. Carlos arqueou uma sobrancelha, mas não demonstrou surpresa. Viva! Isso é impossível. Nós fomos ao funeral dela, Cristiano. Você sabe disso. Foi o que eu pensei durante 12 anos. Mas descobri que tudo foi uma mentira. O acidente dela não foi um acidente. Alguém sabotou o carro, e eu quero saber se você teve algo a ver com isso. Carlos riu, um som seco e incrédulo. Você realmente acha que eu faria algo tão absurdo? Por que eu me envolveria em algo assim? Porque você sempre fez tudo o que achou necessário para proteger a reputação e os interesses da família. Cristiano respondeu, cruzando os braços. Se você achou que Elisa era uma ameaça de alguma forma, isso explicaria muita coisa. Cristiano, isso é ridículo, Carlos disse, levantando-se da cadeira. Eu nunca faria algo tão extremo. Elisa era uma boa garota. Eu nunca tive nada contra ela. Então me diga quem teria algo contra ela, porque as evidências estão começando a apontar para alguém muito próximo da nossa família, e eu preciso de respostas. Carlos ficou em silêncio por alguns segundos, seus olhos fixos nos de Cristiano. Você tem alguma prova para sustentar essas acusações? Ou está apenas seguindo suposições baseadas em emoções? Eu tenho informações suficientes para saber que o acidente dela foi encoberto. E se você não está envolvido, deveria me ajudar a descobrir quem está. Cristiano retrucou. Carlos suspirou profundamente, parecendo mais cansado do que defensivo. Cristiano, eu não sei de nada sobre o que você está falando. Mas se você acredita que há algo errado, vá em frente e descubra, só tome cuidado. A verdade nem sempre é algo fácil de lidar. A resposta não satisfez Cristiano, mas ele sabia que não adiantava pressionar mais. Despediu-se com um aceno frio e deixou o escritório, sentindo-se frustrado. O comportamento do pai era enigmático, mas Cristiano não podia dizer se era culpado ou apenas indiferente. De qualquer forma, ele sabia que precisava continuar investigando. Naquela noite, enquanto revisava os documentos que Renato havia conseguido, Cristiano recebeu outra ligação. Era Elisa. Cristiano, algo estranho aconteceu, disse ela, a voz preocupada. Quando voltei para o meu apartamento hoje, percebi que alguém esteve lá. Nada foi roubado, mas minhas coisas estavam mexidas. O coração de Cristiano acelerou. Você acha que alguém te seguiu? Eu não sei, mas não foi coincidência. Estou assustada. Ela admitiu. Saia daí agora. Vou te buscar. Ele disse imediatamente.
Meia hora depois, Cristiano chegou ao prédio simples onde Elisa estava morando. Ela o esperava na calçada, com uma pequena mala nas mãos. Seus olhos estavam arregalados e ela parecia cansada. "Você vai ficar comigo por enquanto", ele disse, pegando a mala dela. "Não vou deixar que te machuquem." Ela hesitou. "Cristiano, isso vai te colocar em perigo também." "Eu já estou em perigo, Elisa, e não vou te deixar sozinha", respondeu ele com firmeza, enquanto dirigiam para o apartamento dele. Cristiano sentiu que as peças estavam se movendo mais rápido. Alguém sabia que eles estavam se aproximando da verdade e queria intimidá-los. Mas para ele, aquilo só aumentava sua determinação. No apartamento de Cristiano, Elisa finalmente relaxou um pouco. Ele preparou um chá para ela e insistiu que comesse algo, mesmo que fosse pouco. Durante a conversa, ela relembrou mais detalhes da época em que perdeu a memória. "Quando comecei a me lembrar, uma das coisas que vieram à minha mente foi um nome", disse ela, pensativa. "Não sei se era uma pessoa ou uma empresa, mas me marcou. Era algo como Costa em Filhos." Cristiano franziu a testa. "Costa em Filhos. Isso soa familiar. Vou procurar por isso, pode ser uma pista." Enquanto Elisa foi descansar, Cristiano começou a investigar o nome no computador. Levou algum tempo, mas finalmente encontrou algo relevante. Uma empresa de fachada, registrada em um endereço no centro do Rio. O nome do responsável. Alguém que havia trabalhado para a família dele no passado. "É aqui que eu começo", murmurou Cristiano para si mesmo. Já planejando seu próximo passo, ele sabia que estava chegando perto de algo grande e, apesar do perigo, estava preparado para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. Cristiano não perdeu tempo. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer completamente, ele já estava no endereço da empresa Costa em Filhos. Localizado em um bairro antigo e discreto no centro do Rio, o prédio era pequeno, com uma fachada envelhecida que não chamava atenção. Era o tipo de lugar que facilmente passaria despercebido. Ele estacionou o carro do outro lado da rua, observando o local por alguns minutos. Não havia movimento. Era cedo, mas Cristiano sabia que precisava ser discreto. Decidiu entrar como se fosse apenas mais um cliente curioso. Ao cruzar a porta, encontrou um pequeno escritório com móveis simples e uma secretária de meia-idade que lia uma revista. "Bom dia, posso ajudar?" ela perguntou, levantando os olhos. Cristiano sorriu com falsa tranquilidade. "Bom dia. Estou interessado em fazer alguns negócios com a Costa em Filhos. Poderia falar com alguém responsável." A mulher hesitou por um momento, parecendo desconfiada. "O senhor tem hora marcada?" "Infelizmente não", respondeu ele, com um tom educado. "Mas é um assunto importante, e acredito que eles vão querer ouvir." Ela pensou por alguns instantes antes de se levantar. "Vou verificar se o Sr. Costa está disponível. Por favor, aguarde." Cristiano aproveitou o momento para observar o ambiente. Não havia nada de especial ali, mas uma porta ao fundo chamou sua atenção. Era discreta, quase escondida, como se levasse a um lugar onde coisas importantes aconteciam longe dos olhos de curiosos. A secretária retornou, interrompendo seus pensamentos. "O Sr. Costa pode atendê-lo, por favor, siga-me." Ele foi conduzido até uma sala pequena, onde um homem robusto, com cabelo grisalho e olhos afiados, o esperava atrás de uma mesa cheia de papéis. "Cristiano Antunes", disse o homem, com um leve sorriso. "Que surpresa! Não esperava uma visita sua." Cristiano não escondeu a surpresa. "Vejo que meu nome não é estranho para você." "Não é. Seu pai é bem conhecido, e isso naturalmente faz com que o nome da família circule em certos círculos", respondeu o homem, com um tom ambíguo. "Então vou direto ao ponto", disse Cristiano, cruzando os braços. "O que a sua empresa tem a ver com o acidente de Elisa, que aconteceu há 12 anos. O sorriso do homem desapareceu, substituído por uma expressão neutra. Ele inclinou-se para a frente, apoiando os cotovelos na mesa. "Não sei do que você está falando." "Não minta para mim", Cristiano retrucou, o tom firme. "O nome da sua empresa apareceu em conexões diretas com documentos sobre o acidente. Eu sei que você está envolvido de alguma forma, e eu não vou sair daqui até conseguir respostas." O homem riu, mas havia algo nervoso em sua expressão. "Você é mais direto do que imaginei. Mas cuidado, rapaz. Está mexendo em coisas que não entende."
Cristiano estreitou os olhos. Talvez eu não entenda tudo ainda, mas vou entender. E quando isso acontecer, garanto que as pessoas responsáveis vão pagar. O homem ficou em silêncio por alguns instantes antes de finalmente responder. Ouça bem, Cristiano. O que aconteceu naquela época foi necessário. E quem está por trás disso não vai tolerar interferências. Necessário. Cristiano sentiu a raiva subir. Destruir a vida de uma pessoa inocente foi necessário. Às vezes, proteger interesses maiores exige sacrifícios, respondeu o homem. Com frieza, Cristiano percebeu que não conseguiria mais informações ali. Levantou-se, decidido a continuar sua busca, mas não antes de deixar claro: se eu descobrir que você está mentindo, e eu vou descobrir, se prepare para as consequências. De volta ao carro, Cristiano ligou para Renato. A Costa em Filhos está envolvida, mas não consegui todas as respostas. Preciso de um favor. Verifique os registros dessa empresa e me diga quem são os verdadeiros responsáveis por ela. Deixa comigo, respondeu Renato. Mas Cristiano, tome cuidado. Parece que as coisas estão ficando mais perigosas. Eu sei. Só me avise assim que encontrar algo. Enquanto isso, Elisa estava no apartamento de Cristiano, tentando organizar suas ideias. Ela ainda estava assustada com o fato de que alguém havia invadido seu apartamento, mas a segurança de estar com Cristiano lhe dava algum conforto. No entanto, a sensação de estar sendo observada não desaparecia. Por volta do meio-dia, enquanto Cristiano ainda estava fora, Elisa ouviu um barulho estranho vindo do corredor. Aproximou-se da porta com cuidado, tentando ouvir melhor. Sua respiração acelerou quando percebeu que alguém estava tentando destrancar a porta. Quem está aí? Ela perguntou, a voz trêmula. O barulho parou, seguido pelo som de passos rápidos se afastando. Elisa correu até a janela e conseguiu vislumbrar um homem de terno descendo apressadamente as escadas. Não conseguiu ver o rosto, mas tinha certeza de que não era um visitante comum. Poucos minutos depois, Cristiano chegou e encontrou Elisa visivelmente abalada. O que aconteceu? Ele perguntou, ao entrar no apartamento. Alguém tentou entrar aqui, respondeu ela, a voz ainda carregada de medo. Não vi quem era, mas eles fugiram quando perceberam que eu estava dentro. Cristiano fechou a porta com força, sentindo a raiva crescer. Estão nos cercando, querem nos intimidar. Elisa segurou o braço dele. Cristiano, talvez seja melhor eu ir embora. Não quero colocar você em perigo. Esqueça isso, ele disse, encarando-a com firmeza. Eles estão tentando nos separar, mas isso não vai acontecer. Estamos juntos nisso. Elisa, não vou deixar que te machuquem de novo. Ela o abraçou, encontrando algum conforto nas palavras dele. Mas ambos sabiam que a situação estava se tornando cada vez mais perigosa e o tempo estava se esgotando. Cristiano passou a noite em claro. A tentativa de invasão ao apartamento e o encontro com o homem da Costa em Filhos não saíam de sua mente. O círculo estava se fechando e ele sentia que as ameaças estavam se tornando cada vez mais diretas. Ainda assim, a suspeita de que seu pai pudesse estar envolvido era o que mais o incomodava. Ele precisava de respostas definitivas e sabia que a única maneira de obtê-las era confrontar Carlos de forma mais incisiva. Logo pela manhã, Cristiano dirigiu até a mansão da família. Desta vez, ele não pediu permissão para entrar no escritório do pai. Abriu a porta com força, fazendo com que Carlos, que lia tranquilamente o jornal, erguesse os olhos com um olhar confuso. Cristiano, o que significa isso? Não sabe bater na porta? Carlos perguntou, dobrando o jornal com calma, mas havia uma tensão no ar que ele não conseguiu disfarçar. Eu sei que você está envolvido no que aconteceu com Elisa, disse Cristiano diretamente, fechando a porta atrás de si. E dessa vez, não vou sair daqui até ouvir toda a verdade. Carlos soltou um suspiro pesado, mas manteve sua postura tranquila. Cristiano, já conversamos sobre isso. Eu não tenho nada a ver com o que você está insinuando. Mentira. Cristiano bateu na mesa com o punho fechado, os olhos cheios de raiva. Eu fui até a Costa em Filhos. Eles estão claramente conectados ao acidente dela, e não há como negar que essa empresa tem ligações com você. Carlos estreitou os olhos, mas ainda parecia se segurar. Cristiano, você está se deixando levar por teorias conspiratórias. Eu já disse que não sei de nada.
Então, por que eles estão agindo como se fossem seus capangas? Por que estão tentando me ameaçar? Cristiano insistiu, aproximando-se do pai. Se você não está por trás disso, pelo menos me diga quem está. O silêncio de Carlos foi ensurdecedor. Ele encarou o filho por alguns segundos, como se calculasse suas próximas palavras. Finalmente, ele levantou-se lentamente e foi até o bar no canto do escritório, onde serviu uma dose de uísque. Você quer respostas, disse ele, virando-se para Cristiano com o copo na mão. Tudo bem, vou te dar algumas respostas. Cristiano cruzou os braços esperando. Elisa nunca foi uma ameaça direta, começou Carlos, tomando um gole do uísque. Mas o relacionamento de vocês, sim. Você era jovem, impulsivo e estava prestes a assumir responsabilidades importantes nos negócios da família. Elisa era uma distração. Cristiano sentiu o sangue ferver. Distração. Você destruiu a vida dela porque achou que eu estava distraído. Eu não destruí a vida dela, retrucou Carlos, sua voz ficando mais fria. Mas é verdade que tomei medidas para garantir que ela ficasse longe, o acidente. Bom, foi mais do que planejado. Era para ser apenas um susto, algo para afastá-la, mas as coisas saíram do controle. As palavras de Carlos caíram como uma bomba. Cristiano deu um passo para trás, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Você mandou sabotar o carro dela. Foi uma decisão difícil, mas necessária, respondeu Carlos, agora com o tom mais firme. Tudo o que fiz foi para proteger você e a família. Eu nunca quis que ela morresse, Cristiano. Mas você sabe como as coisas funcionam no nosso mundo. Nem sempre temos controle sobre os resultados. Cristiano sentiu a raiva explodir dentro de si. Você está me dizendo que manipulou toda a minha vida. Você me fez acreditar que ela estava morta, que eu precisava seguir em frente. E tudo por causa de seus negócios. Você não entende, disse Carlos levantando a voz. Eu fiz isso para te proteger, para garantir que você tivesse um futuro sólido, sem distrações ou fraquezas que pudessem ser exploradas. Fraquezas? Cristiano gritou. Elisa nunca foi uma fraqueza. Ela era a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, e você tirou isso de mim. Carlos colocou o copo no bar com força, a expressão agora séria. Eu fiz o que era necessário. Você pode me odiar, mas um dia vai entender que tudo isso foi por você. Cristiano balançou a cabeça incrédulo. Não, pai, nunca vou entender, e vou fazer questão de expor o que você fez. Você pode achar que estava me protegendo, mas tudo o que fez foi destruir vidas, e agora vai pagar por isso. Carlos deu um passo à frente, tentando manter a calma. Se você pensa que pode me derrubar, vá em frente, mas saiba que, ao fazer isso, você também estará destruindo tudo o que construímos, a nossa família, a nossa reputação. Você está disposto a sacrificar tudo isso por causa dela. Cristiano encarou o pai, o olhar cheio de determinação. Sim, porque Elisa merece justiça. E por mais que você ache que está acima de tudo, o mundo vai saber quem você realmente é. Sem esperar por uma resposta, Cristiano saiu do escritório, batendo a porta com força. Ele sentia uma mistura de alívio por finalmente ter ouvido a verdade e uma raiva que o consumia. Não sabia exatamente como faria para expor Carlos, mas sabia que não voltaria atrás. Quando voltou ao apartamento, encontrou Elisa sentada no sofá, folheando distraidamente uma revista. Ela levantou os olhos ao vê-lo entrar, e sua expressão mudou ao perceber a tensão no rosto dele. O que aconteceu? Ela perguntou com a voz preocupada. Cristiano sentou-se ao lado dela, passando as mãos pelo rosto antes de responder. Eu falei com meu pai, ele confessou, ele mandou sabotar o seu carro. Elisa ficou imóvel, como se as palavras não fossem reais. Seu pai fez isso. Ele disse que foi para me proteger, para me manter focado nos negócios. Mas isso não importa. O que importa é que agora sabemos a verdade e vamos fazer algo a respeito. Ela assentiu lentamente, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Cristiano, eu não sei o que dizer. Você não precisa dizer nada, ele respondeu, segurando as mãos dela. Eu prometi que não ia te deixar sozinha, e agora, mais do que nunca, vou cumprir essa promessa. Os dois ficaram em silêncio por alguns minutos, absorvendo o peso da revelação.
Sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas também sabiam que não podiam voltar atrás. Era hora de trazer a verdade à tona. Não importa o custo. Cristiano acordou no dia seguinte ainda carregando o peso do confronto com seu pai. A confissão de Carlos havia desvendado parte do mistério, mas também criado um novo desafio: como expor um homem tão poderoso e influente sem colocar ainda mais vidas em risco, especialmente a de Elisa. Enquanto tomava café da manhã, revisava mentalmente os próximos passos. Ele sabia que a verdade precisava ser revelada com cuidado, mas ao mesmo tempo, cada dia que passava parecia dar mais tempo para Carlos agir e encobrir suas ações. Sua linha de pensamento foi interrompida quando Elisa entrou na cozinha. Ela parecia mais descansada, mas seus olhos ainda refletiam a tensão que vinha carregando nos últimos dias. "Cristiano, o que vamos fazer agora?" perguntou ela, sentando-se à mesa com uma xícara de chá nas mãos. Ele olhou para ela por um momento, tentando transmitir segurança. "Vamos expor meu pai, mas antes precisamos de provas concretas. Não é só sobre o que ele confessou para mim. Precisamos de algo que outras pessoas não possam questionar." Elisa assentiu, embora a ideia de prolongar aquele conflito a deixasse ansiosa. "E se ele tentar nos calar antes disso? Você sabe que ele não vai ficar parado enquanto você investiga." "Eu sei", respondeu Cristiano, com determinação. "É por isso que precisamos ser rápidos." Mais tarde naquele dia, Cristiano encontrou-se novamente com Renato. Eles se reuniram em um escritório discreto no centro do Rio, longe de qualquer lugar onde poderiam ser observados. Renato trouxe novos documentos que havia conseguido sobre a Costa em Filhos e suas conexões com Carlos. "Cristiano, encontrei algo que você vai querer ver", disse Renato, empurrando uma pasta sobre a mesa. Dentro dela, havia registros financeiros que mostravam transferências significativas entre contas ligadas à empresa e fundos administrados por Carlos. Esses pagamentos coincidem com o período em que o acidente de Elisa aconteceu. Cristiano examinou os documentos com atenção. Cada nova peça confirmava o que ele já sabia, mas também complicava a situação. "Isso é ótimo, Renato, mas ainda precisamos de algo mais direto. Algo que ligue meu pai diretamente à sabotagem." Renato fez um gesto para que ele esperasse. "Tem mais. Descobri que a Costa em Filhos contratou um especialista em segurança veicular pouco antes do acidente. O nome dele é Antônio Nogueira. Acho que ele pode ser a chave para conectar tudo." Cristiano estreitou os olhos. "Você sabe onde ele está. Tem um endereço em Petrópolis. Ele desapareceu por alguns anos, mas voltou recentemente. Pode ser arriscado, mas acho que vale a pena falar com ele." No dia seguinte, Cristiano dirigiu até Petrópolis. A estrada sinuosa parecia um lembrete cruel do acidente de Elisa, e cada curva fazia sua determinação crescer. Ao chegar ao endereço, encontrou uma pequena oficina mecânica, com um letreiro desgastado que dizia "Nogueira Serviços." Ao entrar, foi recebido por um homem robusto, com cabelos grisalhos e um olhar cansado. "Posso ajudar?" perguntou ele, sem reconhecer Cristiano. "Você é Antônio Nogueira?" perguntou Cristiano. "Sim, quem está perguntando?" respondeu o homem, claramente desconfiado. "Meu nome é Cristiano Antunes. Acho que você sabe quem eu sou." Antônio ficou visivelmente tenso ao ouvir o nome. Ele olhou ao redor, como se verificasse se estavam sozinhos, antes de acenar para Cristiano o seguir até uma sala nos fundos. "O que você quer comigo?" perguntou ele, assim que fechou a porta. "Quero saber o que você fez com o carro de Elisa, e quero saber quem te contratou para isso", disse Cristiano diretamente. Antônio suspirou e passou a mão pelo rosto. "Eu sabia que esse dia ia chegar, mas não achei que seria tão tarde." "Então você admite que mexeu no carro dela?" Cristiano insistiu. "Sim", respondeu ele com a voz pesada. "Fui contratado pela Costa em Filhos. Disseram que era para assustar a garota. Nada mais. Disseram que ela estava atrapalhando alguém importante, mas não mencionaram nomes. Quando o acidente aconteceu e vi o que deu errado, tentei sair disso tudo, mas eles me pagaram para ficar calado." "E você aceitou?" Cristiano perguntou, a raiva evidente. "Eu não tinha escolha. Pessoas como essas, elas não pedem, elas mandam. Se eu recusasse, seria eu no lugar dela", disse Antônio, com um tom sombrio. Cristiano sentiu o estômago revirar. A confirmação de Antônio era exatamente o que ele precisava.
mas também o fazia perceber o quão perigoso seria enfrentar seu pai e as pessoas que ele controlava. Você está disposto a testemunhar contra eles? Cristiano perguntou. Antônio hesitou. Eu já perdi muito por causa disso. Mas talvez seja a hora de corrigir os erros do passado. Se você me garantir proteção, eu conto tudo o que sei. Cristiano assentiu. Você terá minha proteção. E eu vou garantir que a verdade venha à tona. De volta ao Rio, Cristiano contou tudo a Elisa. As provas estavam se acumulando. E agora ele tinha uma testemunha-chave. Mas, ao mesmo tempo, o perigo parecia mais próximo do que nunca. Cristiano, você acha que isso será suficiente para derrubá-lo? Perguntou ela, com uma mistura de esperança e medo. Vai ser, respondeu ele, segurando as mãos dela. Ele tentou destruir nossas vidas, Elisa. Agora, vamos garantir que ele pague por isso. Enquanto se preparavam para o próximo passo, ambos sabiam que estavam se aproximando do ponto sem retorno. A verdade estava finalmente emergindo, mas o custo de expô-la poderia ser alto demais. Os dias que se seguiram foram uma corrida contra o tempo. Cristiano e Renato trabalharam incessantemente para reunir todas as provas necessárias. Cada documento, cada testemunho e cada conexão que pudessem comprometer Carlos e seus aliados eram analisados com cuidado. Mas enquanto isso, a tensão aumentava. Inês. A presença de Elisa no apartamento de Cristiano já não era um segredo, e ambos sabiam que estavam sendo observados. Finalmente, com o testemunho de Antônio Nogueira gravado e os documentos que Renato havia conseguido. Cristiano se sentiu preparado para o confronto final. Ele decidiu expor tudo em um evento público organizado pela própria família, um jantar beneficente que Carlos realizaria naquela semana. O plano era ousado e arriscado, mas Cristiano sabia que era a melhor oportunidade de revelar a verdade diante de testemunhas importantes. Na noite do evento, o salão da mansão estava repleto de convidados, empresários influentes, políticos e figuras importantes da alta sociedade carioca. Conversavam animadamente. Alheios ao que estava prestes a acontecer, Carlos, como sempre, transitava pelo ambiente com seu ar autoritário e controlado, cumprimentando os convidados e assegurando que tudo estivesse perfeito. Cristiano, por outro lado, estava focado, vestido impecavelmente. Ele se misturava entre os convidados, mas sua atenção estava voltada para a mesa central, onde sabia que faria o anúncio. Elisa também estava no evento, mas permanecia discreta, sentada em um canto mais afastado. Ela estava nervosa, mas confiante de que Cristiano faria o que era certo. Quando todos estavam sentados para o jantar, Carlos fez um breve discurso. Como de costume, ele agradeceu aos convidados por estarem ali e destacou os esforços da família Antunes para manter sua reputação impecável. Cristiano, ouvindo tudo aquilo, sentiu a raiva crescer dentro de si. Assim que Carlos terminou, Cristiano se levantou. O salão ficou em silêncio enquanto ele caminhava até o centro do espaço. Sua presença imponente atraiu todos os olhares. Boa noite a todos, começou ele com a voz firme. Eu sei que este evento foi organizado para celebrarmos as conquistas da nossa família e os valores que defendemos. Mas hoje, eu preciso compartilhar algo que vai além disso. Carlos franziu o senho. Desconfiado, Cristiano, o que você está fazendo? Revelando a verdade, pai, respondeu Cristiano, encarando-o diretamente. Uma verdade que foi escondida por 12 anos. Os murmúrios começaram entre os convidados, enquanto Cristiano continuava. Ele contou a história de Elisa, o acidente, o encobrimento, as ameaças. Cada detalhe era narrado com clareza, e os documentos que havia trazido eram exibidos em um telão improvisado no salão. Os convidados estavam atônitos. Carlos tentou intervir. Isso é um absurdo. Você está inventando histórias para me difamar na frente dos nossos amigos. Cristiano virou-se para ele, os olhos cheios de determinação. Você pode negar o quanto quiser, mas eu tenho provas. E também tenho testemunhas. Ele fez um sinal, e Antônio Nogueira entrou no salão, causando um novo alvoroço. Este é Antônio Nogueira, disse Cristiano. Ele foi contratado pela Costa em Filhos, uma empresa ligada diretamente a você, para sabotar o carro de Elisa, e ele está disposto a contar tudo. Antônio deu um passo à frente, visivelmente nervoso, mas determinado. É verdade.
Fui contratado para mexer no carro na época. Disseram que era apenas para causar um pequeno acidente, mas o que aconteceu depois foi muito pior do que eu esperava. Os murmúrios entre os convidados cresceram, e Carlos finalmente perdeu a paciência. Isso é ridículo, Cristiano. Você está destruindo nossa família por causa de uma mulher. Não, pai, respondeu Cristiano, sua voz carregada de emoção. Você destruiu nossa família. Tudo o que fiz foi trazer à tona o que você tentou esconder. Carlos tentou argumentar novamente, mas os convidados já estavam chocados demais. Alguns começaram a se retirar, enquanto outros sussurravam uns para os outros, claramente reavaliando suas alianças com ele. A máscara de controle que Carlos sempre usou estava se desfazendo. Elisa, observando tudo de longe, sentiu uma onda de alívio e emoção. Pela primeira vez em anos, ela se sentia ouvida. Quando Cristiano terminou de falar, ela se aproximou dele. Ele segurou sua mão e os dois encararam Carlos juntos. Você pode tentar fugir das consequências, mas sua reputação está acabada, disse Cristiano. A justiça vai cuidar do resto. Carlos olhou para o filho. Sua expressão uma mistura de raiva e derrota. Você acha que venceu, Cristiano? Isso não é o fim? Talvez não, respondeu ele. Mas é o fim do seu controle sobre mim, e isso já é uma vitória. Naquela noite, Cristiano e Elisa deixaram o evento juntos. O caminho até o carro foi silencioso, mas havia um entendimento mútuo entre eles. Cristiano finalmente havia cumprido sua promessa. A verdade estava exposta, e Elisa estava livre das sombras do passado. Você fez o que ninguém mais faria, disse Elisa, finalmente quebrando o silêncio. Eu nem sei como agradecer. Não precisa, respondeu ele, segurando a mão dela. Eu fiz isso porque era o certo, porque você merece justiça e porque eu não quero mais perder tempo longe de você. Ela sorriu, e pela primeira vez em anos, sentiu que podia começar a reconstruir sua vida ao lado dele. A revelação pública do envolvimento de Carlos abalou a elite carioca. A notícia se espalhou rapidamente pelos jornais e redes sociais, com manchetes que expunham a sabotagem do acidente de Elisa e as conexões obscuras de Carlos com a Costa em Filhos. A reputação da família Antunes, antes impecável, estava agora no centro de um escândalo sem precedentes. Cristiano, porém, não se deixou abater pela repercussão. Ele sabia que expor a verdade teria consequências, e estava preparado para enfrentá-las. No entanto, o impacto emocional da noite anterior ainda reverberava nele, e em Elisa, apesar da vitória, havia uma sensação de incerteza no ar, especialmente em relação ao que Carlos faria a seguir. Na manhã seguinte, Renato ligou com novidades importantes. Cristiano, consegui que as provas fossem encaminhadas para o Ministério Público. Seu pai pode ser chamado para depor a qualquer momento. Isso é um bom sinal. Ótimo trabalho, Renato. Continue me mantendo informado, respondeu Cristiano, aliviado, mas ciente de que a luta ainda não havia terminado. Enquanto isso, Elisa tentava assimilar tudo o que havia acontecido. Estava aliviada por finalmente ter a verdade exposta, mas a sensação de perigo ainda a acompanhava. Cristiano percebeu sua inquietação e tentou tranquilizá-la. Ele não pode mais te machucar, disse Cristiano, segurando as mãos dela enquanto os dois estavam no sofá do apartamento. Agora, ele terá que responder à justiça. Eu sei, respondeu ela, com um sorriso fraco, mas ainda sinto que algo ruim pode acontecer. Pessoas como seu pai, elas não aceitam perder. Cristiano suspirou, sabendo que ela tinha razão. Eu vou garantir que nada aconteça com você, Elisa. Prometo. Do outro lado da cidade, Carlos se reunia com seus advogados em sua mansão. O homem, que até então era sinônimo de poder e controle, agora parecia abatido. As evidências contra ele eram esmagadoras. E as deserções de antigos aliados apenas pioravam sua situação. Senhor Antunes, a situação é grave, disse um dos advogados. Se o testemunho de Antônio Nogueira for validado em tribunal, será difícil escapar de uma condenação. Carlos estreitou os olhos, a raiva evidente em sua expressão. Não vou deixar que meu próprio filho destrua tudo o que construí. Façam o que for necessário para desacreditar esse testemunho e descubram uma maneira de me tirar dessa situação. Os advogados assentiram, mas Carlos sabia que seu tempo estava se esgotando.
Pela primeira vez, ele se sentia vulnerável, algo que jamais havia experimentado antes. Maldo. Dias depois, um novo golpe abalou a vida de Cristiano e Elisa. Renato chegou ao apartamento com uma expressão séria e um envelope em mãos. Cristiano, temos um problema, disse ele, entregando o envelope. Dentro, havia fotos de Elisa e Cristiano juntos, tiradas de longe, acompanhadas de uma carta ameaçadora. Vocês acham que podem vencer? Isso não acabou. Elisa nunca estará segura. Elisa, ao ver as fotos, sentiu o sangue gelar. Eles ainda estão atrás de mim. Cristiano, porém, segurou as fotos com firmeza, a raiva crescendo. Isso só prova que estamos no caminho certo. Eles estão desesperados. Mas isso também significa que precisam de proteção agora mais do que nunca, alertou Renato. Essas pessoas não têm limites. Cristiano sabia que Renato estava certo. Precisavam agir com cautela, mas sem recuar. E poucos dias depois, o inevitável aconteceu. Carlos foi convocado a depor perante o Ministério Público. A tensão no ar era palpável. Cristiano decidiu ir até a mansão da família mais uma vez, para um último confronto com o pai antes que ele enfrentasse a justiça. Ao chegar, encontrou Carlos sozinho em seu escritório. Como se estivesse esperando por ele, o semblante de Carlos era de cansaço, mas seus olhos ainda carregavam a arrogância de sempre. Então, você veio ver o resultado das suas ações, perguntou Carlos, com um sorriso amargo. Parabéns, Cristiano. Conseguiu destruir a nossa família. Não foi eu quem destruiu nada. Pai, você fez isso sozinho, respondeu Cristiano, mantendo a calma. E agora, vai finalmente pagar pelo que fez. Carlos riu, um som seco e desdenhoso. Você acha que a justiça vai resolver tudo? Essas pessoas que você tanto confia, elas não se importam com você. Elas só querem derrubar alguém importante para ganhar seus minutos de glória. Talvez, admitiu Cristiano, mas pelo menos Elisa vai ter paz. E isso é tudo o que importa. Carlos ficou em silêncio por um momento, como se considerasse as palavras do filho. Você sempre foi teimoso, Cristiano. Talvez seja isso que te faça tão parecido comigo. Eu nunca vou ser como você, respondeu Cristiano, antes de se virar para sair. E é por isso que vou vencer. O dia do depoimento chegou. Carlos entrou no tribunal cercado por advogados, mas a confiança que costumava exalar havia desaparecido. O testemunho de Antônio Nogueira, combinado com as provas documentais, formou um caso sólido contra ele. A cada revelação, a figura outrora imponente parecia encolher diante dos olhos de todos. Cristiano e Elisa acompanharam tudo de longe, sentindo um misto de alívio e tristeza. Apesar de tudo, Carlos ainda era o pai de Cristiano, e vê-lo naquele estado era difícil. Quando o tribunal encerrou a sessão, Carlos foi formalmente indiciado por conspiração, sabotagem e tentativa de homicídio. Sua queda estava selada. Naquela noite, Cristiano e Elisa finalmente puderam respirar um pouco mais aliviados, sentados na varanda do apartamento, com vista para as luzes da cidade. Eles refletiram sobre tudo o que haviam enfrentado. Ele vai pagar pelo que fez, disse Cristiano, olhando para o horizonte. Mas isso não apaga o que aconteceu com você. Não, concordou Elisa, segurando a mão dele. Mas pelo menos agora posso seguir em frente e isso é graças a você. Cristiano sorriu, apertando a mão dela. Não, é graças a nós dois. Enquanto as estrelas brilhavam acima, os dois perceberam que, apesar das cicatrizes deixadas pelo passado, um novo capítulo estava começando. E desta vez, seria construído com verdade, coragem e, acima de tudo, amor. Os raios dourados do sol se espalhavam pelo horizonte, anunciando um novo dia no Rio de Janeiro. A brisa suave do mar trazia consigo a promessa de recomeços e possibilidades infinitas. Cristiano e Elisa caminhavam de mãos dadas pela orla de Copacabana, sentindo a areia fina sob os pés descalços. Era como se, finalmente, pudessem respirar sem o peso do passado sobre seus ombros. Você já parou para pensar em tudo o que passamos até chegar aqui? Perguntou Elisa, olhando para o mar que brilhava sob a luz matinal. Cristiano sorriu, apertando gentilmente a mão dela. Todos os dias. Mas acredito que cada desafio nos trouxe até este momento.
e não mudaria nada disso se significasse estar aqui com você. Ela o olhou nos olhos, encontrando neles a sinceridade que sempre a cativou. Eu também não, apesar de tudo. Estamos mais fortes agora. E livres. Livres para começar do zero, acrescentou ele. E tenho pensado muito sobre isso, sobre o que queremos fazer daqui para frente. Elisa ergueu uma sobrancelha, curiosa. E o que você tem em mente? Senhor Antunes! Cristiano parou de caminhar e virou-se para ela, seu rosto iluminado por uma mistura de entusiasmo e nervosismo. Quero abrir um restaurante com você. Ela piscou, surpresa. Um restaurante, de onde veio essa ideia? Bem, começou ele, enfiando as mãos nos bolsos. Você sempre amou cozinhar. Lembra-se de como você fazia aqueles jantares incríveis quando estávamos juntos, e eu... Bem, eu sempre quis fazer algo que fosse além dos negócios da família. Algo que fosse nosso, que tivesse significado. Elisa sorriu amplamente. Você está falando sério. Completamente. Podemos criar um lugar que seja uma celebração da vida. Do amor, da superação, um espaço onde as pessoas possam se conectar, assim como nós nos reconectamos. Ela refletiu por um momento, imaginando as possibilidades. Isso soa perfeito, mas você tem certeza. É uma grande mudança em relação ao que você está acostumado. Cristiano deu de ombros. Despreocupado. Depois de tudo o que aconteceu, percebi que quero viver de acordo com minhas próprias escolhas, não as de outra pessoa, e quero fazer isso ao seu lado. Elisa sentiu uma onda de emoção percorrer seu corpo. Então, vamos fazer isso. Vamos começar nossa própria história, do nosso jeito. Nas semanas que se seguiram, os dois mergulharam nos preparativos para abrir o restaurante, encontraram um pequeno espaço charmoso em Santa Teresa, com uma vista deslumbrante da cidade. O lugar precisava de reformas, mas eles viam potencial em cada canto, imaginando como poderia se transformar no ambiente acolhedor que desejavam. Enquanto supervisionavam as obras, Cristiano e Elisa trabalharam juntos em cada detalhe, desde a escolha das cores das paredes até o cardápio que serviria pratos tradicionais com um toque moderno. Elisa se dedicou à cozinha, resgatando receitas de família e criando novas combinações, enquanto Cristiano cuidava das questões administrativas e financeiras. Certo dia, enquanto pintavam uma das paredes do salão principal, Elisa parou para observar Cristiano. Ele tinha uma mancha de tinta no rosto e cantava baixinho uma música que tocava no rádio. A cena a fez rir. O que foi? Perguntou ele, virando-se para ela com um sorriso. Você tem tinta até na sobrancelha, disse ela, aproximando-se para limpar a mancha. Quem diria que você, o grande empresário, estaria aqui, todo sujo de tinta, cantando enquanto pinta paredes? Cristiano segurou a mão dela, seu olhar suave. Quem diria que eu estaria tão feliz fazendo isso? Você trouxe essa alegria para minha vida, Elisa. Ela corou levemente. Acho que encontramos nosso lugar, não é? Encontramos sim, confirmou ele. E mal posso esperar para ver este lugar cheio de pessoas, risadas e boas lembranças. O dia da inauguração finalmente chegou. Amigos, antigos e novos, compareceram para prestigiar o casal. O ambiente estava repleto de flores, luzes suaves e uma atmosfera de celebração. A música ao vivo adicionava um toque especial à noite. Renato foi um dos primeiros a chegar. O lugar está incrível, elogiou ele, abraçando Cristiano. Vocês realmente fizeram um ótimo trabalho. Não teríamos conseguido sem sua ajuda, disse Cristiano. Grato. Você foi fundamental em tudo isso. Renato sorriu. Só fiz o que era certo, e ver vocês dois felizes é a melhor recompensa. Elisa circulava entre as mesas, certificando-se de que todos estivessem bem servidos. Os elogios aos pratos eram constantes, e ela não podia esconder o orgulho que sentia. Ao passar pela cozinha, parou por um momento para apreciar a cena. O restaurante estava vivo, exatamente como eles haviam imaginado. Cristiano se aproximou, oferecendo-lhe uma taça de vinho. Acho que merecemos um brinde, disse ele. Ao que vamos brindar? Perguntou ela, pegando a taça. Ao passado, que nos tornou quem somos, ao presente, que estamos construindo juntos, e ao futuro, que nos reserva tantas aventuras.
Elisa sorriu, emocionada. Ao amor que sobreviveu a tudo e que nos trouxe até aqui, eles brindaram. E naquele momento, tudo parecia estar no lugar certo. As cicatrizes do passado não haviam desaparecido, mas agora faziam parte de uma história de superação e coragem. E mais tarde naquela noite, quando os últimos convidados se despediam, Cristiano e Elisa sentaram-se em uma das mesas externas, apreciando a brisa noturna. Conseguimos, disse ela, recostando-se na cadeira. Foi um sucesso. Conseguimos sim, concordou ele, olhando para as estrelas. E isso é apenas o começo. Ela suspirou contente. Sabe, por muito tempo pensei que nunca teria paz novamente, que meu passado sempre me assombraria. Mas você enfrentou seus medos, disse Cristiano, virando-se para ela. E agora, o passado é apenas uma parte da nossa história, não o que nos define. Ela assentiu. E com você ao meu lado, sinto que posso enfrentar qualquer coisa. Cristiano segurou a mão dela. Estamos juntos nisso, hoje e sempre. Eles ficaram em silêncio, apreciando a companhia um do outro. A cidade ao redor continuava seu ritmo, mas para eles, aquele era um momento de plenitude. Nos meses seguintes, o restaurante tornou-se um ponto de encontro querido no bairro. Pessoas de todos os lugares vinham para experimentar os pratos de Elisa e sentir a energia acolhedora que o lugar emanava. Cristiano e Elisa encontraram não apenas sucesso profissional, mas também a realização pessoal que tanto buscavam. A história deles serviu de inspiração para muitos. Uma prova de que o amor e a verdade podem prevalecer, mesmo diante das maiores adversidades. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, Cristiano e Elisa abraçaram o futuro com esperança e entusiasmo, prontos para escrever os próximos capítulos de suas vidas, sempre juntos,